Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco. É com muito prazer que trazemos hoje novamente o nosso amigo Rogério de Almeida Freitas. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Novamente, uma alegria, uma honra estar aqui com você e com os telespectadores. O prazer é todo nosso. E a sede de conhecimento também é nossa. O Rogério é natalense, mora hoje no sul da Bahia, é escritor, conferencista, palestrante e escreve basicamente só sobre espiritualismo universalista e cidadania planetária, tendo como base os ensinamentos, os padrões cristãos, a doutrina de Allan Kardec e também pesquisas relacionadas à ufologia. Vê que é bem simples a cabeça do Rogério. E ele está de volta aqui a Floripa, ciceronado pela nossa Sinamara e acompanhado também do João Paulo Tavares, Paulo Gustavo Tavares, fui trocar o nome do Paulo agora, mas tudo bem. Volta e meia ele vem a Floripa e dessa vez para um seminário sobre a trilogia do Matrix, esse excelente filme de 1999, ganhador de 4 Oscars, e como a gente comentava, tem fã-clube nos Estados Unidos, com pessoas que já assistiram até 80 vezes o filme Matrix. Rogério, vale a pena assistir 80 vezes o filme Matrix, será? Penso que sim. Vale, né? Vale. Hoje é difícil a gente olhar para o mundo e imaginar como alguém na Idade Média se sentia quando queria estudar sobre um determinado assunto. Era difícil para as pessoas obter. E hoje em dia nunca nós vimos na Terra uma geração que tem tanto conhecimento disponível para ela, tão facilmente disponível e, ao mesmo tempo, tanto lixo. Essa geração foge da busca do conhecimento. O conhecimento está disponível, mas há um minimalismo no psiquismo das pessoas. Então, só quem vê Matrix umas 80 vezes é quem realmente está buscando ir além das superficialidades. Porque o fato é que um bom filme, um bom livro, um bom documentário vale por um curso, entre aspas, de universidade. Pela imersão que você faz. Sim, e pelos desdobramentos que aquilo pode trazer para a sua vida, para outros estudos. Então, Matrix é isso, na minha opinião. É uma das obras cinematográficas mais bem feitas, tanto no sentido de enredo, de roteiro. Isso sem entrar aqui no mérito da questão dos atores maravilhosos. Sim, da questão técnica, dos 65 milhões que custou o filme. Mas o conteúdo é fantástico. Formidável. Fantástico. E para quem não assistiu ainda e está querendo conhecer, o Matrix é aquele com o Keanu Reeves e o Fishburne, Lawrence Fishburne. E que fala basicamente de que, conta basicamente de que a gente vive uma grande mentira virtual, que não é um acaso. Hoje a gente sabe que a gente vive uma grande mentira. Está aí a política, está aí as religiões para dizer, para comprovar isso. E o que dá para tirar assim num seminário, colocando para as pessoas, sobre essa questão do Matrix que possa ajudá-las a melhorar a sua leitura de mundo, sua visão sobre si próprios, Rogério? Fazendo uma analogia rápida, mas que não pode ser tão superficial, com o que se passa no filme, com o que os irmãos Wachowski colocaram de forma genial, o que está lá dentro. Que tipo de analogia a gente pode fazer para entender como isso poderia ser útil, que é basicamente o que você pergunta, na nossa vida. O conteúdo, o enredo de Matrix, ele reside basicamente numa questão. Em algum momento de um futuro distópico, ou seja, em que todas as utopias, todos os sonhos da humanidade deram errado, uma inteligência artificial autônoma começa a se replicar, cria outras, e acontece o que no filme? Uma guerra entre humanos, máquinas e humanos. O que é que acontece então? As máquinas, elas se alimentavam a princípio de energia solar. Então os humanos riscaram o céu. Explodem, entre aspas, a natureza, a atmosfera, riscaram o céu, como você diz, para impedir que as máquinas continuassem a se
Alimentar de energia solar. O que é que as máquinas fazem? Criam, então, uma matrix, ou seja, uma realidade virtual, para transformar os humanos no seu novo tipo de alimento, no seu novo tipo de energia. Então, o corpo humano emite energia mais do que uma bateriazinha de 120 volts. Então, os humanos passam, então, a serem tratados como alimentos. Eles não mais se reproduziam, eles viviam tipo fetos. Em cápsulas. Dali, as máquinas retiravam a sua energia. O que é que acontece? Um grupo de humanos resistentes que conseguiu sobreviver a isso, fica tentando libertar outros que agora são cativos da Matrix. Então, assim, numa rápida abordagem para contextualizar o enredo, né? Nós estamos falando aqui de algo que existe fora de uma realidade, mas que controla o que existe no âmbito interno dessa realidade. A Matrix, no sentido mais amplo, não seria só a religião, o sistema político, na verdade é o nosso universo. O Big Bang, sim, que há 13,8 bilhões de anos explodiu, e no seio de tudo isso é que a vida pensante que nós conhecemos terminou um dia surgindo. Esse universo, essa vida camuflada, é que é a Matrix. Fora desse universo que ninguém sabe o que existe, é que estariam, entre aspas, as mentes criadoras. Que no caso do filme Matrix seriam as inteligências artificiais autônomas, né? Que em criando a Matrix, criaram também seus representantes lá dentro, e tem aqueles caras que lutam, né? Que são os agentes. Né? Que ficam perseguindo o Neo, etc. E tal. Então, num âmbito maior, respondendo objetivamente a sua pergunta, a vida que nós levamos é que é a Matrix da história. Dentro dessa Matrix, tá certo? Pode-se ter ainda mais pílula azul e mais pílula vermelha. Mais pílulas azuis e mais pílulas vermelhas? Sim, quando existe no âmbito da Matrix uma religião que pretende dominar, escravizar as pessoas, e então mente, ou apenas coloca condicionamentos para que você, por um temor a uma ideia de um Deus, você se submeta, ou por questões de ideologia política, você abrace esse ou aquele movimento. O que eu estou querendo dizer é que, numa analogia paralela, no âmbito da Matrix cabem outras subrealidades que também provocam o mesmo tipo de ilusão, o mesmo tipo de controle. Então, a pílula azul significa o quê? Quando você está totalmente escravizado, anestesiado, condicionado a um contexto de ideias qualquer, que não vê mais nada que aquilo. E a pílula vermelha seria quando você começa a ter consciência crítica, ou mesmo, no caso do filme Matrix, a pílula vermelha é o quê? Um grande antivírus que livra você, que liberta você do controle que as máquinas antes exerciam, você sendo um membro pílula azul da Matrix. Ou seja, quando a ilusão da Matrix se acaba, porque você se auto-reconhece enquanto um ser que está fora da Matrix. Analogia conosco? Quando esse corpo morre, o eu nosso continua a existir e fora desse corpo ele se percebe fora da Matrix. Então veja como Matrix é uma coisa rica, porque a gente pode partir de análises mais simples, de questões de condicionamento mais modestos, mas chega inclusive nesse nível, de ter toda uma vida como nós a conhecemos, como sendo a pílula azul de uma Matrix maior. E no filme, o Neo lhe é oferecido duas pílulas, a vermelha e a azul. A vermelha é que faria ele acordar para a realidade, descobrir a realidade, conhecer-se, algo assim. E a azul ia fazer ele acordar na cama achando que teria sido tudo só mais um sonho. E é interessante, as pessoas resistem mesmo a tomar a pílula vermelha, né? Eu acho que isso dá um certo medo do desconhecido, medo de sair da zona de conforto. Franz Kafka, ele é muito crítico para com a condição humana, né? A filosofia do absurdo, de Camus, de Kafka. Kafka gosta muito de uma metáfora em que ele diz que o cachorrinho que é açoitado pelo dono, às vezes arranca
das mãos do dono, a coleira só para ficar batendo em si mesmo para se sentir dono. Para se sentir dono. Então, assim, nós, seres humanos, para fugirmos dessa noção de controle, é complicado. Se nós fôssemos emancipados, não existiria uma Matrix. Se nós fôssemos seres minimamente esclarecidos, a Matrix teria que ser um super programa. Então, assim, nós somos uma humanidade que adora crer. Parece crer que precisa de alguma coisa para acreditar. Conforto. Você imaginar que tem alguém cuidando de você, alguém que você gosta, alguém que gosta de você, isso é ótimo. Mas crer é um conforto. Pensar, porém, é um esforço muito grande. E no exercício do pensamento, você não necessariamente se defronta com respostas agradáveis, que dão aquele calor de... Né? Então esse é o problema. A pílula azul promove isso. Promove um encantamento, promove uma ilusão, uma pacificação, que pode ter o seu valor para A ou para B, mas quem começa a tomar a pílula vermelha, quem começa a se questionar, ainda que correndo o preço, né, de sair da visão apolínea e ir para o lado dionisíaco, aí já colocando um novo elemento na Matrix, aí você vai viver plenamente a sua vida sem respeitar certos limites ou os limites impostos pelo programa dominador, seja um credo religioso, seja um credo político, seja o que for, e vai devendo contas apenas à sua consciência. Então, assim, a pílula vermelha é algo muito sério, porque quando você toma, você não tem mais como retrogradar a situação azul. Uma consciência que se expande e não retroage de novo. Né? Esse é o problema. Mas eu acho que, de qualquer forma, é um fato positivo a gente ter tanto conhecimento libertador disponível, né? Mesmo sendo um desafio, você mesmo colocou, a gente nunca teve tanta informação disponível. Eu acho que, de alguma forma, isso empurra a humanidade, ou uma parte dela, a beber a pílula vermelha, né? Penso que sim. Os cientistas que estão por trás da Matrix, ou melhor, os cientistas que estão por trás dos temas, dos assuntos que terminaram produzindo essa obra de arte, né, eles defendem, alguns deles defendem piamente, e se você escutar um Ray Kurzweil, um Seth Lloyd, um Fredsky, pouco importa, aí são muitos. Eles acham que essa tal de globalização, que tem 1001 faces, né, com todos os problemas que ela pode trazer, mas num ponto ela é muito significativa. Ela vai, ainda que de forma corrompida em alguns dos seus processos, ela vai terminar fazendo isso, levando uma massa maior, ou melhor, um percentual crítico maior de pessoas a tomar consciência. Exatamente. Porque tá ficando cada vez mais claro, né, que a gente vive numa Matrix. Essa disposição toda de informação, reformulando a minha questão, né? Essa disposição toda de informação não se trata só de optar pela vermelho ou não. Daqui a pouco o mundo vai estar vermelho, né? Vai ser impossível não beber dessa consciência, porque ela tá visível. E dá para dizer que a Matrix está percebendo que está para ser destruída, né? A Matrix real aqui no planeta Terra hoje, está ciente de que está com os dias, com a sua bateria, né, para descarregar, e estão jogando pesado, assim, sem ética, sem limites, sem nada, né? Que é o que a gente vê a televisão reproduzir, o sistema político mostrando as suas falhas, os buracos. Mesmo as coisas bem intencionadas também terminam praticando a Matrix, não é só essas coisas sem boas intenções, né? As coisas bem intencionadas que reforçam a Matrix, por exemplo, o catolicismo, ou qualquer ismo desse. Mas a que ponto eu me refiro? Nós estamos em pleno século XXI. E você até hoje submeteu uma criança que nasce a um batismo, para na hora do batismo, o padre olhar para a criança e dizer: você renuncia ao demônio. Como a criança não fala, os pais não podem. Não, os pais também não podem dizer que sim, por quê? Aquela criança nasceu como obra do demônio, porque o pai e a mãe transaram. Então tem que ter original. Tem que ter um padrinho lá, para o padrinho dizer no lugar da criança: sim, renuncio. Por que isso? Ora,
Isso é um dogma católico, que com todo o respeito, minha formação é católica, eu adoro minha formação, fui aluno marista minha vida inteira, tenho um profundo carinho por ela. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Isso é matrix pura. Isso é uma forma de ditar comportamentos, de submeter as pessoas. Por quê? Porque lá atrás a exegese bíblica produziu uma teologia, vamos assim dizer, e a teologia para justificar essa questão de Deus ter ficado chateado com Adão e Eva, o pecado original. Então, desde que Adão e Eva transaram, produziram filhos, como aquilo foi obra da serpente, que eles chamam de demônio, então todo mundo que nasce desde lá é filho do demônio. Então, a Igreja Católica é que pode lhe dar um indulto para você deixar de ser filho do demônio, mas para isso tem o batismo, para que na hora do batismo a Igreja Católica lhe proteja a partir... O que é que eu estou querendo dizer? Isso pode ter sido algo razoável para uma crença lá atrás. Mas em pleno século XXI, mais de 1 bilhão de pessoas acreditarem que isso é real, e a Igreja Católica insistir em colocar isso em catecismos para as crianças, que aos 8, 9, 10 anos estão lendo lá que é filho do demônio. Então, assim, por que a gente não consegue modificar esses parâmetros dessa matrix que tem muitas faces? Porque isso está profundamente enraizado no nosso psiquismo. Já desde a infância e há muitas gerações. E há muitas gerações. Então, o novo não vem fácil. A pílula vermelha não vem fácil. Às vezes ela tem um gosto amargo. Ah, isso tem. Um gosto amargo. Bem, estamos aqui no Floripa em Foco especial com o nosso amigo escritor, palestrante, conferencista Rogério de Almeida Freitas, que está aqui em Floripa dessa vez para fazer um seminário sobre a trilogia do Matrix, esse filme de 1999, e que fala justamente da ilusão em que vivemos, em que somos mantidos. Ainda dá para se inscrever para esse curso? Tem inscrições abertas? É só procurar a Sinamara? Sim, a Sinamara, a nossa heroína, amiga e grande companheira, ela que resolve tudo. A Sinamara da Ilha da Magia, pelo e-mail sinamara@hotmail.com. Posso passar o celular também, Sinamara? Pode, não tem problema, para discar de madrugada, em qualquer horário, pelo DDD 48, região aqui da Grande Florianópolis, 9961-8644. Quanto tempo vai durar esse seminário do Matrix? Olha, nós vamos ver os 3 filmes e depois vamos fofocar umas boas 4 horas a respeito do significado profundo. Quantas Fazer uma horas? análise de cada filme e depois uma geral, fazendo analogias, umas 4 horas. Os 3 filmes duram umas 4 horas? Não, os 3 filmes duram umas 7 horas. 7 horas. Uau. Aí depois é que a gente vai ter essa conversa de umas 4 ou 5 horas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro Matrix, ou 1, é mais incisivo, mais contundente. Os outros 2 me pareceu meio comerciais, assim, para aproveitar o rabicho da coisa. Ou você acha que todos eles têm um conteúdo bom? Olha, o mais rico que eu acho é o 2. O 2? É quando o oráculo começa a Fazer suas definir, articulações. isso é quando finalmente um certo pano de fundo do significado real da Matrix começa a ser apresentado. Então, assim, eu não assisti 80 vezes, mas não sei quantas vezes eu assisti, foi bastante. Então, eu não sei até que ponto. Um apaixonado não consegue ver defeitos, né? Eu sou apaixonado pela trilogia Matrix, então eu acho que todos os 3 filmes têm profundos tesouros, às vezes, né? Em pequenas entrelinhas, em pequenas noções de uma conversa. Os diálogos do Matrix são formidáveis. São fantásticos, né? E o diálogo do arquiteto com o oráculo, depois do arquiteto com o Neo, depois do oráculo com o Neo, isso tudo vem no 2º e no 3º. Né? E quando você entra no reino das máquinas, que você entende a relação delas com aqueles defensores, né? Com aqueles agentes que brigam com o Neo, então assim, você só consegue ter uma ideia geral e detalhada absorvendo os 3. Eu concordo com você, o 1, até para o seu introdutório, ele introduz maravilhosamente bem todos os assuntos. Mas o 2 e o 3 fecham. Eles dão um complemento muito interessante a tudo isso.
Porque o 2 e o 3 eles são mais de Ação, né? ação, tiros, né? Guerras, coisas muito hollywoodianas. Mas uma coisa que você citou agora e é interessante é a questão do oráculo. Você já falou aqui em outros programas sobre os, eu vou chamar de equívocos dos deuses, né? Que eles até falam alguma coisa que depois não se concretiza. O oráculo também, no filme Matrix, ele fala que o Neo não é o escolhido, que veio para liderar a resistência contra as máquinas. O Neo não seria o escolhido e que ele ia ter que escolher entre a vida dele e a do Fishbone, lá, né, do negão, que me fugiu o nome agora, o Morpheus. Morpheus. Que é o então líder. Será que existe mesmo essa dos deuses se enganarem, pregarem peças, Sim. Rogério? Sim, seguramente é o que as mitologias mostram. Porém, a questão profética não necessariamente redunda em equívoco de quem a expressa. Os estudiosos profundos de profecia, e aí entra o oráculo, né, diz o quê? Que as profecias elas predispõem, mas não necessariamente impõem. A profecia boa é aquela que termina não acontecendo. A profecia boa é aquela que não acontece? A ruim é que acontece. Eles partem do princípio de que, por exemplo, na época bíblica, em que essa coisa de profecia começou a surgir de forma mais que tem mais a ver com a nossa visão judaico-cristã de hoje em dia, o Deus bíblico, ele endereçou o profeta Jonas à cidade de Nínive e endereçou emissários seus à cidade de Sodoma e Gomorra, dizendo para ambas populações, ou vocês param de fazer o que fazem, ou então eu vou destruir as cidades. Jonas chegou lá em Nínive, os habitantes de Nínive escutaram Jonas falar durante vários dias, então se submeteram a Jonas, se arrependeram, vestiram-se de saco, como era a mania, o hábito da época, e praticaram penitência, e então a profecia que existia para Nínive não se cumpriu. Mas para Sodoma e Gomorra, como a população não escutou o aviso profético, se cumpriu. Então, assim, para os estudiosos profundos, a profecia é sempre um aviso de algo ruim. Não tem profecia boa. Tipo, você vai tirar na loteria. Não tem. Pode estudar todo o conjunto das profecias bíblicas, Nostradamus, Apocalipse. Não há nada de bom, é só notícia de problemas. Então, sob essa perspectiva, a profecia é uma tentativa desesperada de alguém que percebe o que outros não percebem e diz de lá para ver se os que não estão percebendo, em recebendo aviso profético, se tocam, mudam de atitude e assim a profecia não se cumpre. Interessante. Então, sob essa perspectiva... O bom da profecia é que ela não aconteça. Exatamente. Então o oráculo aparece no filme, até porque Neo não teria sido o primeiro herói da história, né? Era mais um só. Logo que a Matrix surgiu, já existia alguém lá dentro, um humano, que foi o primeiro Neo da história. Já havia havido então, outros. Então ela tinha dúvida se aquele rapaz Neo seria de fato... E talvez tenha o fator vontade própria, né, Rogério? Sempre tem. Que o oráculo lá no filme tenta provocar a vontade própria dele, porque depende de um ato de inteligência para a gente mudar a energia, mudar a matéria. Não tenha dúvida. Hoje a gente olha para gigantes da história humana, como Jesus, como Einstein, como Mahatma Gandhi, e elogia com muita facilidade. Olha para um Chico Xavier, se emociona. Mas o difícil é você perceber quantos segundos na vida de cada um desses seres humanos eles tiveram que dar significado a cada segundo para enfrentar todos os monstros que eles enfrentaram. Aí hoje são grandes perante os nossos olhos, a gente pensa que já nasceram feitos. Não. Cada segundo tem sua dose de desafio. Então é o livre-arbítrio de cada um de nós. Então é difícil você fazer uma profecia 100%, porque como você mesmo diz, a previsibilidade de um vaticínio depende do livre-arbítrio das pessoas envolvidas no contexto da profecia. O seu livre-arbítrio está apitando a todo segundo. Podemos tê-lo em nível modesto, mas de alguma forma a gente sempre tem uma dosezinha de livre-arbítrio. E conforme eu acho que eleva a consciência, ele ganha mais importância, né? Sim. Não há tempo a perder. Rogério, você falou aí de Sodoma e Gomorra, e eu acho que eu estava assistindo você em um dos seus
milhares de vídeos disponíveis no YouTube, na internet, no Instituto Orbum, orbum.org, e também no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, o IEEA.com.br, e o terceiro instituto que tu lançaste agora junto com o Paulo Tavares, que é o instalm.org. Instituto da Alma e da Mente. Instituto que é o mais recente. O mais recente. Mas eu estava vendo um vídeo seu, você falando justamente sobre Sodoma e Gomorra, que na verdade foi uma tentativa ali de causar o extermínio da raça humana, de todos os mamíferos. Coisa complicada. Existem 3 versões. Veja só, a verdade, entre aspas, factual, ela, mesmo na espiritualidade você encontra versões distintas, porque a vida é muito complexa. Então, há um aspecto aí. Segundo o que provavelmente você deve ter me escutado falar, é que na época de Sodoma e Gomorra transavam com animais. Isso, foi descoberto vírus. Um tipo de vírus que hoje, esse vírus da AIDS que a gente conhece, seria um vírus... Fichinha. Isso. Né? Perto daquele. Então, se o vírus não fosse controlado ou dizimado, teria acabado com toda a vida mamífera na Terra. Isso é o que eles me explicaram uma vez. Eles quem? Aí é que entra a coisa complexa, mas são os assessores desse ser chamado Javé. E o problema é que eles terminaram usando essa questão junto com outro problema que ocorreu na época, que envolve os Néfilim, os Anunnakis que estavam na Terra. Que queriam eliminar a raça humana. Não necessariamente, mas que disputavam os 2 clãs de Enki e Enlil, e um clã queria destruir o outro. Aí queria destruir a parte da raça humana que obedecia àquele clã. Então é nesse sentido que você falou, tem tudo a ver, mas é nesse sentido aqui. Sodoma e Gomorra terminou sendo um estágio da história da humanidade que jamais foi compreendido corretamente. Mas até hoje, algumas regiões da Terra, seja Arapa e Mohenjo-Daro, lá no Paquistão, na Índia, seja a região de Sodoma e Gomorra e outras ali da Mesopotâmia, sabe-se que certas camadas geológicas só podem ser possíveis se forem produzidas por explosão nuclear. E tem essa camada geológica lá que mostra que, de um certo tempo, houve. Então, assim, os cientistas sérios não discutem mais se houve ou se não houve. O problema é eles admitirem que a história bíblica está correta e, para eles, é rasgar o diploma de cientista que eles têm. Mas as camadas estão lá mostrando que, de fato, houve alguma coisa. As explicações são muitas. Essas que eu ofereço são apenas alguns poucos painéis daquilo que me foi explicado. Foi explicado. E que está disponível, então, você saberia dizer em qual desses institutos? No IEA. No IEA. Só não vou me lembrar exatamente qual a palestra, mas eu, de certa forma... Todas elas são interessantes também. Todas elas são interessantes. Generosidade, mas eu não iria me lembrar. Visite o IEEA.com.br, você pode até subscrever, assinar o Instituto e tem acesso a todos os materiais publicados pelo Rogério, até materiais que ainda não foram publicados, você tem acesso antes, você tem descontos em eventos presenciais, né? Cursos, e nos livros, pode participar de conferências. E tem também ali uma rádio que funciona 24 horas, né? A Rádio Atlan, nós temos programas, Paulo Tavares tem, diversos amigos. A Rádio Atlan é uma tentativa de funcionar 24 horas, não só em português, tem programas em inglês também, de tentar levar a parte mais suave dessas notícias para... A pílula vermelha. Mas o IEA já é uma pílula vermelha muito forte, e por isso que eu a escondi. Para você entrar no IEA, tem que querer realmente entrar, porque como tem coisas muito contundentes, tem a pílula vermelha traz consigo, né? A coisa é tão maluca, o próprio Jesus disse, você que busca a verdade, eu sei que você nunca vai deixar de buscar, mas de tanto você buscar, um dia você vai encontrá-la, porém você vai ficar estupefato. Você vai se perturbar. Palavras de Jesus no chamado Evangelho de Tomé, o 5º Evangelho. Então, o que é que Jesus quis dizer?
que quem busca a verdade não espere coisa agradável. Num primeiro momento você vai ficar perturbado, mas depois você se tranquiliza e reina sobre o todo. É isso que Jesus diz. Reinar, a parte do reinar sobre o todo é boa. É o equilíbrio que você atinge e você percebe que, mesmo com os problemas, a existência é sempre bela e generosa. A vida, porém, é o que cada um de nós faz dela. Aí depende do tirocínio, depende da pílula azul, da pílula vermelha, que faça parte do tempero do seu psiquismo, né? Então o IEA é um convite à reflexão profunda sobre essa parte mais contundente. Certo. E através do ieea.com.br dá para achar você, entrar em contato e tudo mais, né, Rogério? Sim. Então, fica aí seu contato. ieea.com.br para você acessar também o instalm.org e também o orbum.org, que é uma ideia fantástica que o Rogério Almeida Freitas leva adiante aqui. Parabéns, querido. Força, vitalidade e até uma próxima oportunidade. Agradeço a sua generosidade, sempre me convidar, uma honra. Agradeço as expressões generosas. Vamos em frente. Muito obrigado. Vamos em frente. E o Rogério está aqui em Floripa para esse curso sobre a trilogia, esse seminário sobre a trilogia Matrix, que você pode ainda se inscrever conversando com a Sinamara. Sinamara com S, @hotmail.com ou pelo DDD 048 999 61 8644. Obrigado pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Rogério daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.